Saravá para quem saravá. Nessa orientação vamos falar sobre autoescolhidos. O que é um autoescolhido? Já ouvimos falar bastante as pessoas que estão percorrendo um caminho de evolução do ser, um caminho espiritual, um caminho chamado até mesmo de evolução, para estar entre os escolhidos. Mas já ouvimos o termo escolhidos. O que difere escolhidos dos auto-escolhidos? Saibam já de começo de conversa que auto-escolhido é aquele que seguramente irá acessar a quinta dimensão, a quinta terra. Para aqueles que não sabem, então já deixarei de forma clara que existe 7 terras em dimensões paralelas. Aquelas que vós agora estão me ouvindo nesse exato momento, saibam que vós estão na quarta terra. Ou podemos utilizar até mesmo a alegoria de todos vós que estão me ouvindo estão no quarto dia da criação. Sabemos também, pelas orientações que já direcionamos a cada um de vós e a toda a humanidade, por determinação da lei maior e da justiça divina, que estamos nos encaminhando para o final do grande ciclo. Já falamos que para cristãos se trata de Apocalipse. Para esotéricos, ocultistas, ou até mesmo pessoas ligadas às questões da nova era, estamos falando de uma transição planetária, de ir para a Terra prometida. Baseando-se em cima justamente dessa informação, que é absolutamente relevante e indiscutível, por fatos, não por simplesmente uma questão de opinião, porque não estamos aqui para opinar, estamos aqui para esclarecer, não estamos aqui para inudibriar ou convencer ninguém. Estamos simplesmente para fazer com que a verdade esteja mais clara, mais presente do que jamais esteve nessa atual civilização, nessa atual humanidade, trazendo esclarecimentos graduais para que vós tenham a oportunidade de justamente estar entre as questões de um escolhido ou um auto-escolhido. Sabemos que as pessoas que irão herdar a nova terra, que irão para o quinto dia da criação ou para essa questão da quinta dimensão, está intimamente ligado sobre as questões conscienciais, sobre as questões mentais, emocionais, sentimentais, vibratórias, eletromagnéticas. Tem pessoas que acreditam, tem outras que não, mas fica o fato de que a própria ciência, a própria física da Terra, já de muito tempo afirma: tudo é energia, nada está parado. O vosso corpo físico, a sua fisicalidade é energia e está em constante movimento. Não só nos momentos em que vós levanta da cadeira ou que vós caminha em direção à cozinha para tomar um copo com água. Não, mesmo em um estado considerado por vós imóvel ou de repouso, cada célula, cada partícula que compõem essa sua fisicalidade, essa sua biologia, em vários níveis diferentes, estão em constante movimento. Até mesmo porque se tudo parasse o seu sistema circulatório, seu sistema cardiorrespiratório, vós não estariam encarnados. Mas isso é só um adendo. Muito bem. Então, o que diferencia, na verdade, o que é um escolhido? O escolhido será aquela pessoa que, no transitar dos anos que estão adiante por vir, dos acontecimentos de inovações, de renovações, tanto geológicos, ou seja, ligados ao próprio planeta, à própria Gaia,
mas também as condições promovidas e iniciadas por ela das questões vibratórias, sobre sobre a ação e as ações vibratórias do cérebro humano, que pulsa em um certo ritmo para com as frequências desse planeta. Temos a frequência de Schumann, por exemplo, que vai identificar e vai equalizar. Então, tudo isso está em uma constante transformação. Uma constante transformação. Na verdade, para aqueles que estão ligados aos lados da ciência, aos braços da ciência, é fato de que a Terra está em uma constante mutação, uma incessante mutação a toda hora, a todo momento. Mas estamos falando de algo muito mais expressivo, de algo muito mais explícito, algo a níveis de ser humano encarnado, podemos dizer até terrificante, apavorante. Tanto mencionado até mesmo em certas consideradas escrituras sagradas, que quando então chegar o momento e a hora, existirão aqueles que só em presenciar, em poder estar vendo os acontecimentos em andamento, irão morrer de pavor. Existirão aqueles ainda que procurarão esconder-se embaixo de pedras, de rochas, mas não significará nada para os acontecimentos planetários, cósmicos e humanos que estarão em acontecimento. Estamos falando do final do grande ciclo, obviamente. Então significa o quê? Que nos acontecimentos que vão decorrer mês a mês, ano após ano, até então o fatídico final do grande ciclo, essa transição do final de um grande ciclo para o começo de um outro, a um outro nível, a uma outra escala, os seres humanos que estiverem sobre as condições ressonantes ou as condições de assinatura vibratória, ou se vós ainda mais acharem mais adequado dizer sobre as condições vibratórias coincidentes com a roda de Sansara, saibam vós que roda de Sansara é essa experiência que cada um escolheu estar aqui de primeira mão, quando vieram de outro orbe, de outra sala de aula, de outra experiência, que então vós vieram então experienciar justamente aqui, nessa roda de Sansara, nessa manifestação de plano de dualidade ou separatividade, mesmo o ser humano sendo unicidade e não dualidade. O ser humano é manifestação de unicidade, não de dualidade. Aí está a fonte do sofrimento, identificado por Buda, Siddhartha Gautama, para aqueles que já pesquisaram. E não só isso. Veja que então essas pessoas comuns, quando eu falo pessoas comuns, não estou me referindo só a pessoas menos favorecidas financeiramente ou intelectualmente. Eu estou falando de pessoas comuns que estão à balia do vento, dos ventos e das marés do plano físico, do plano material. As pessoas que eles têm como objetivo simplesmente materialidade, sexualidade, estar procurando reconhecimento, aplausos, aceitação. Essa é a palavra. Essa é a palavra que denota apego. O estar apegado a essas coisas. Apegado significa dependente, significa escravo. Então essa é uma condição de boa parte da humanidade nesse aqui e agora que estamos falando. Mas isso não é uma crítica, mas simplesmente fatos. Não está em discussão o que está sendo dito aqui, porque são fatos. Basta alguém voltar a face para a humanidade que vai identificar claramente. Voltar a face ou olhar-se no espelho que identificará justamente isso.
Então essas pessoas, elas estão condicionadas por programações mentais, pelas suas sombras do inconsciente e por aquilo que cada um passou então a ter como conceito daquilo que seja esse palco que todos chamam de vida e tudo que nem ele. É importante também evidenciar que estar condicionado não é um querer de cada um de vós, não. Mas sim, isso foi sendo aceito, foi havendo concordâncias, e daí então estabeleceu-se contratos, depois da primeira experiência aqui nessa sala de aula, que começou esse looping, ou esse bate e volta de encarna e desencarna, reencarna, desencarna, e em cima disso incontáveis contratos. Contratos estes, obviamente, ilusórios, mas sem sombra de dúvida, ativos e eficazes por a vossa própria crença. Quando eu falo a sua própria crença, é o acreditar que realmente isso está acontecendo. Porque vós permitiram, em algum momento vós aceitaram ser culpados de alguma coisa e assumiram as dores, os encargos daquilo que vós esteve envolvido. Explicitamente ou particularmente, interiormente. Mas a parte disso, que é apenas adendos para que a vossa linha de raciocínio possa estar o mais clara possível, mas tem que entender que essa boa parte da humanidade, desses seres humanos que estão encarnados, e também uma boa porção daqueles que ainda estão em planos astrais, seja ele em cidadelas astrais ou em condições astrais negativadas, temos esse condicionamento, aonde essa pessoa poderá, repito, poderá, é uma oportunidade, poderá então ser um escolhido. Escolhido por o quê? Pelas frequências da nova Terra, pelas frequências e vibrações do quinto dia da criação, dessa nova vida, desse novo estágio, ou então para as pessoas que estão intimamente relacionadas com questões mais holísticas, significaria ir à questão da nova raça raiz. Porque são muitas as maneiras de se falar sobre a mesma coisa. São muitas as vestimentas, e são essas inúmeras vestimentas, essas inúmeras facetas que fazem com que o ser humano perca tempo. E já falamos incansavelmente nessas orientações, desde o início delas mesmas, que um dos artifícios, das ferramentas mais poderosas das forças ocultas é o tempo. Fazer com que vós perca tempo, para que vós procrastine, para que vós deixe para amanhã o que vós só pode resolver hoje. Ou então que vós queira resolver hoje o que não está no seu alcance, que já se trata de imediatismo. Tudo isso dentro de espectros de programação. Mas vós podem se libertar disso, observando, começando a observar a partir de si mesmos. E essa observação não será algo agradável. Porque boa parte das pessoas estão pré-condicionadas, entendam, pré-condicionadas a estarem sempre buscando aplauso, estarem sempre buscando carinho, estar sempre buscando prazer, estar sempre buscando reconhecimento, aceitação e pertencência a um determinado grupo, a uma determinada religião. Então, a maior parte da humanidade não está vivendo a sua própria vida segundo a sua própria personalidade. As pessoas passam a manifestar a sua primeira máscara do ego, que se intitula como persona.
Não confunda, porque persona é a máscara que vós incorpora nesse teatro da vida mais e mais vezes, com maior frequência. Quando falamos máscaras do ego, são máscaras secundárias, terciárias e assim por diante, que vós vão usar em momentos específicos, como por exemplo, vós perante a sociedade, vós é aquela pessoa honesta, vós é aquela pessoa correta, digna, cheia de valores, cheia de talentos, admirada, aplaudida, reconhecida. Tudo devido a essa máscara da persona. Mas lá, entre quatro paredes, ou longe dos olhos da comunidade, ou da sociedade, ou da sua religião, dos seus conceitos religiosos, a maior parte são pervertidos sexuais que utilizam de palavras de baixo calão, tá? De agressões até mesmo físicas em busca de um prazer à beira de uma violência ou de um abuso sexual. Então, são máscaras secundárias ou terciárias que são adotadas ou são vestidas em momentos muito pontuais. Assim como as máscaras das quais vós tem para utilizar para com a sua família, para com seu esposo, para com a sua esposa, para com seus filhos. A máscara que vós usa para com a sua esposa, para com o seu esposo, vós não usa para com os seus filhos. Então é importante vós saberem essa simples classificação, não vamos entrar muito em detalhes para não fazer um amontoado de termos na sua mente para que isso não se torne confuso. Mesmo que vós tenha a oportunidade de sempre estar voltando e me ouvindo dizer novamente através dessa tecnologia. Que, diga-se de passagem, muitos acham estranho aquilo que é um guardião da lei maior e da justiça divina, vestido nessa roupagem de guardião marabô, de poder então argumentar e falar de uma maneira tão solta, tão simples, sem ranger de dentes ou estar aqui cuspindo fogo, ou quem sabe fazendo alguma coisa para poder vos impressionar, como muito acontece em muitas casas espiritualistas, não todas, obviamente. Como já dissemos incansavelmente, 80% de tudo que está ligado a religiões, seitas, sociedades secretas, comunidades ocultistas ou quem seja qual outra manifestação queira que aconteça, 80% está ligado à corrupção, está ligado ao enriquecimento, está ligado a tirar proveito, está ligado à mistificação, está ligado à não fundamentação, a fazer com que vós permaneçam escravos deles, dependentes dos seus trabalhos, dependentes da palavra que eles tenham que dar, se vós pode ou não pode namorar, se vós pode ou não pode abrir um negócio. Não. Aqui o trabalho é feito com esses esclarecimentos, a finalidade é fazer com que vós se torne livre, para que vós possa, pelo menos uma vez na vida, ou única e constante a partir de então, ser dono da sua própria vida, estar manifestando o que vós verdadeiramente é, o que vós verdadeiramente representa, não só como ser humano encarnado, porque boa parte da humanidade está vestindo o que os outros querem que ela vista. Ele está comendo e bebendo o que os outros querem, ou a sociedade diz que ela tenha que comer ou beber. As pessoas estão frequentando lugares, estão tomando atitudes, estão pré-condicionando e condicionando definitivamente as questões da própria vida sobre questões alheias. Tem pessoas que são induzidas a serem médicos, porque os pais são médicos, os avós foram médicos, então ele obrigatoriamente tem que ser médico. Isso é um absurdo. Isso sim é um legítimo abuso, é uma violência contra o ser. Quando alguém, então, em cima da terra, pretende ou promove a ousadia de querer que um ser humano seja igual a ele, ou seja igual a fulano ou beltrano. Isso é um verdadeiro abuso. Isso é uma toxicidade. E boa parte da humanidade está dessa forma.
usando essa máscara dessa persona, essa máscara principal, para que vós continue sendo aceito, benquisto, elogiado, mesmo que as pessoas que estão te elogiando também estejam usando máscara da persona e do ego para fazer o quê? Para serem falsos com vós, assim como vós está sendo falso com as demais pessoas, porque vós não fala a verdade sobre si mesmo, vós não fala sobre os seus desequilíbrios sexuais, vós não fala sobre as suas mentiras, vós não fala sobre os seus desequilíbrios como um todo, para não estar aqui sendo redundante. Mas isso não é uma crítica, é só um esclarecimento. A verdade, ela chega, muitas pessoas não querem a verdade, porque a verdade desvela, a verdade, ela faz o despir dessas roupagens nefastas que limitam o ser manifestar o que é dele de direito, de poder ter uma experiência em cima da terra, no mínimo, digna. Todos têm o direito de ter uma condição boa financeira, todos têm direito de ter uma vida, um corpo, uma fisicalidade, uma biologia saudável, todos têm ter a possibilidade de poder manifestar os seus sonhos, porque é o ocultar e o soterrar de sonhos que é o início das primeiras sombras do inconsciente, que depois vão se desdobrar em mais e mais e mais. Tudo isso faz com que o ser humano esteja gradativamente e constantemente limitado, sofrendo, promovendo autossacrifícios, em comparação a uma minoria que já teve acesso a essa verdade e acaba tirando proveito disso. Mas existem aqueles que acessaram a verdade e são manifestadores da verdade, que têm como propósito oferecer a mesma oportunidade que a ele chegou. Que essa é a verdade que chega até vós através das nossas orientações. Porque isso não é a opinião de Exu Marabô. Não, eu estou aqui como guardião da lei maior e da justiça divina, e aquilo que eu estou passando para vós são os desígnios das mesmas. Não estamos aqui também para julgar, nem para a condição de juiz, muito menos de promotor. Estamos aqui mais para conselheiros, para fazer-vos, a cada um de vós, refletir sobre a própria vida, sobre a própria experiência, sobre os próprios atos, as suas próprias reações, intenções e ações, para que vós possa nascer de novo, para que vós possa ter essa possibilidade. Então, o ser humano caminhando em cima daquilo que foi dito até o presente momento, até agora, nessa orientação, vós veja um conjunto de fatores que estão presentes, todos eles juntos, e claro, são muitos outros os fatores. Ele caminha em direção ao final desse grande ciclo para o quê? Para ele poder ir casualmente, ou como se diz em cima da terra, pela sorte, né? Ser um escolhido. Às vezes pela dor e não pelo amor, a pessoa se sentir talmente acuado entre a cruz e a espada, da pessoa ter que tomar uma decisão. E assim, quando tomar a decisão, vós pode se tornar um escolhido num devido momento. Mas isso, a probabilidade da pessoa, um ser humano em cima da terra, nas condições como boa parte da humanidade se encontra, é a mesma coisa de vós acertar na loteria. Então isso se torna completamente aleatório. Está dentro de um campo de probabilidade muito grande, um leque de probabilidades que não acabam mais. E a questão de se tornar um escolhido, um auto-escolhido, não é só para a finalidade da transição planetária ou desse apocalipse ou dessa renovação que irá acontecer.
Não, estou falando para que vós, porque já dissemos e afirmamos, não irá acontecer a passagem desse grande ciclo ou essa transição planetária antes de 5 décadas. É impossível, mediante os acontecimentos e a velocidade dessa evolução social, tecnológica, científica, intelectual da humanidade. É impossível. Lembre-se que para haver um final de grande ciclo, uma civilização, uma humanidade, ela tem que chegar ao seu ápice, ao seu auge. E o seu auge significa ter fraternidade, ter compaixão, ter misericórdia, ter união, ter compreensão, ter entendimento sobre amplos e vastos espectros mediante a humanidade. Certo? Então isso já tira de pauta contos do vigário que estão sendo passados constantemente por essas tecnologias que vós estão constantemente com elas na mão, né? Ou nessas televisões, a respeito do quê? De que em 2030, 2036 tudo vai se acabar, 2026 tudo vai se acabar. Então, entra ano e sai ano, sempre tem esses profetas do Apocalipse que estão querendo colocar datas das quais ninguém sabe o dia e nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas se não sabe o dia e nem a hora, como que vós, como guardião da lei e da justiça divina, pode afirmar que esse final de grande ciclo não acontecerá antes de 50 anos? É muito simples, porque eu não estou dizendo dia e nem hora para o acontecimento, mas sim é o observar do espiritual sobre fatos, sobre condicionamentos, sobre questões vibratórias, energéticas e eletromagnéticas de toda a humanidade, assim como também deste pequeno planeta. Que na verdade não é tão pequeno assim. Isso é só mais um conto do vigário que fizeram vós acreditar. Existem muito, né? As extensões são muito maiores. Então veja que para a pessoa se tornar um escolhido, ele é como se ele tivesse procurando uma rádio para se sintonizar. Ele não sabe se ele gira o botão para a direita, se ele gira para a esquerda, se ele gira para cima, se ele gira para baixo. É estar em meio à encruzilhada. E agora, para onde eu vou? O que eu faço? O que eu estou fazendo é certo? É errado? Então é um apostar. É um cair em campo de probabilidade. Já o auto-escolhido não. O auto-escolhido, ele abre a sua vida toda e completa, assim como sua experiência, e para ele interessa somente uma coisa: a verdade perene, a verdade que sustenta, move, alimenta toda a criação. Não só esse universo, com as dimensões respectivas que possuem a ele, mas também todos os outros incontáveis universos, porque não existe só esse universo. Isso também é um fato. O ser humano, com a tecnologia, a atual tecnologia que tem, ele consegue, segundo a própria comunidade científica, o universo observável, então é bastante vasto, sem sombra de dúvida, para aquilo que são representações métricas, matemáticas, da proporção da biologia ou da fisicalidade humana, ou até mesmo daquilo que seja a representação volumétrica a respeito do que significa esse planeta. O auto-escolhido, ele abre, para ele só interessa a verdade, nada mais. Ele não está interessado mais em contos religiosos, em contos místicos. Ele já leu, já acessou filosofias, teologias, que é uma armadilha, né, que não deveria nem mesmo estar presente, né, que é o tentar explicar de formas programadas, racionais, aquilo que é inexplicável para esse tipo de programação. E tantas outras coisas que o ser humano possa ter experienciado, então ele abre mão de tudo isso, porque foi tudo isso que fez ele estar mais escravo do que nunca.
mais dependente, mais apegado do que nunca. Eu não tenho apego em dinheiro, eu não tenho apego em roupa, eu não tenho vaidade, eu não tenho apego em sexualidade. Ah, não tem? Até quando vós vai continuar mentindo para si mesmo? Ou aceitando, melhor dizendo, aceitação a essas propostas oriundas não só do inconsciente coletivo, que é um exponencial de energia gigantesco, a partir dos seus próprios arquétipos, e guarde a caso que existem pessoas que estão invocando arquétipos do inconsciente coletivo, como do herói, do mártir, para poder incorporar na sua própria realidade. A pessoa não sabe o inferno que ela está trazendo para a própria vida, as portas que ela está abrindo para todo tipo de desavença, desequilíbrio e desarmonia, limitações e sofrimento. Tudo isso porque um modismo. As pessoas te dizem que aquilo é certo, de que aquilo é o caminho, e vós simplesmente abaixa a cabeça, por condicionamento já, programação mental, de vós dizer sim, sim, sim. E vós vai carregando o peso desse mundo nas costas. O auto-escolhido, ele abre mão, ele já frequentou religiões, ele já frequentou ambientes de filosofia, ele já estudou, ele já leu, ele já releu, ele já participou de palestras, ele já participou de cursos, ou até mesmo não possa não ter participado de nada e ver parentes seus, amigos, conhecidos participarem de tudo. E observar que os resultados daquelas pessoas sempre foram medíocres, insatisfatórios, desequilibrados. Cansamos de dizer, olhe para todos os médios que tem hoje em cima da terra. E quando eu falo médiums, eu falo também de sacerdotes, padres, pastores, né? Falo de bispos, falo de monges, falo de magistas, magos, supostos, obviamente, né? Porque mago em cima da terra, dá para se contar nos dedos das mãos verdadeiramente o que se tem hoje presente. O resto é tudo um ensejo. Então esse auto-escolhido, ele observa isso que as pessoas estão dizendo, estar tão iluminadas com a sua Kundalini, com a sua Shakti desperta, mas veja como essas pessoas tratam o semelhante lá na rua, lá na feira, lá no mercado, no trânsito, se locomovendo de um lado para o outro. O preconceito, a intolerância, a arrogância, a prepotência, a vaidade, o orgulho. Tudo isso é observável através de fatos, através de reações dessas pessoas. E não é uma questão de julgamento, não, é uma questão de observação e constatação, porque o objetivo de cada um de vós é observar os seus semelhantes. Já foi dito, já de datas muito longínquas, que o seu melhor professor é o seu semelhante, porque existe sempre alguém nesse exato momento que está cometendo um grande erro, que está cometendo um grande deslize, uma grande insanidade, uma grande loucura. E vós observando aquilo, quando essa oportunidade chegar até vós, porque sem sombra de dúvida chegará, vós terá exemplos. Não, olha, eu vi muitas pessoas que se deram mal ao escolher a alternativa A. Então eu não seguirei a alternativa A. Com o meu personagem, eu seguirei o caminho B. Situações como essa começam dessa forma. Um ressignificar, um peneirar, um filtrar das coisas. Não se acontente com migalhas. Não se acontentem com migalhas. Não permitam, vós já têm se alimentado de migalhas boa parte das vossas vidas. Jesus disse de forma incansável: conheça a verdade e ela vos libertará.
caminhar, vão continuar caminhando. Vós tem a opção de se tornar um auto-escolhido, de passar a viver e estar em cima dessa terra pela verdade. Isso não significa andar com a Bíblia embaixo do braço ou com o pescoço pesado de guias espiritualistas, ou de patuás, ou de simbologias, ou com a casa cheia de incensos, ou quem sabe alguma coisa, porque tudo isso é só simbólico, é só representativo. Claro que tudo tem a sua porção energética, vibratória, eletromagnética, só que é em pequenas porções, em pequenas frações, que servem sim para o ser humano como suporte, mas não como pilar principal, que o pilar principal vem da sua centelha divina, vem do seu eu superior, ou Espírito Santo, se vós preferir assim. Até quando vós vai permitir que o seu livro da vida esteja nas mãos de segundos ou terceiros, para que eles estejam escolhendo o que vós tem que vestir, o que vós vai ter que, quanto vós pode, quanto que vós merece ganhar de dinheiro, de ordenado todo mês? Aonde vós é obrigado a morar? Ah, porque vós é pobre, então vós é acondicionado, vós até sonha, mas o seu sonho, vós mesmo está programada para sufocá-lo. Vós não permite que ele nem respire, porque quando vós olha para uma casa melhor, e vós olha e fala, ah, não, mas eu sou pobre, eu só ganho isso. Veja, tudo isso é programação mental. O auto-escolhido, não, ele decide caminhar pela verdade. Caminhar pela verdade é deixar de ter atrito para com a humanidade, é parar de discutir com o seu irmão, com o seu vizinho, no trânsito, com parentes ou com companheiro e companheira. Não, é poder observar e entender o porquê as coisas estão acontecendo. Porque tudo que está acontecendo está te trazendo um recado, está te querendo mostrar algo que ainda está em falta para vós observar, se certificar, entender e compreender. A verdade já falamos outras vezes, mas para quem estiver aqui me ouvindo a primeira vez, então direi novamente. O que é a verdade? A verdade não é religião, a verdade não é dogma e doutrina, a verdade não é filosofia, a verdade não é teologia, nem qualquer outra ia que existe em cima da terra. A verdade é a revelação do funcionamento das engrenagens desse palco que todos conhecem como vida. É saber as engrenagens e as ferramentas do seu ser, dessa sua fisicalidade, para que vós na materialidade possa viver em cima dessa terra, usufruindo de tudo que dela melhor existe. Porque assim foi determinado. Então vejam quantas situações foram ditas até aqui. Se vós quer ir para o quinto dia da criação, se vós não quer se tornar um aluno repetente e acabar tendo que reencarnar novamente nesse quarto dia da criação, mas ao início de um grande ciclo, lembre-se que esse grande ciclo, para os desavisados, está se cumprindo 1 milhão de anos. Certo? 1 milhão de anos. Ah, mas como? Se a ciência diz que o ser humano só existe há alguns milhares de anos, poucos milhares de anos, né? Que não chegaria nem a 5. Isso é o que te fizeram crer, é o que te fizeram acreditar, é o que te fizeram abaixar a cabeça. Olhe para o mundo, olhe para as edificações que perduraram ao longo dos milênios e das eras. Por quem foi construído? Ah, por extraterrestres. E vós são o quê? Vós são natos? Vós nasceram dessa terra? Vós nasceram o quê? Como uma árvore? Não. Nenhum de vós é daqui. Vós estão aqui. Nenhum de vós é o corpo físico. Vós estão dentro do corpo físico, através da sua centelha divina, através da sua consciência. Mas e como eu faço para eu me tornar um auto-escolhido? Orientações já passamos aos montes para vós, com passo a passos,
com maneiras de entender e encarar o mundo, porque não adianta vós cair nas armadilhas religiosas que fazem e sempre condicionaram o ser humano a fazer o quê? Se ele está lascado, então ele procura primeiro lá o espiritual ou espiritualidade, ou seja, uma parte mais sutil, mais elevada, para socorrer ele nessa condição mais densa. Mas isso é enganoso, isso é mentira. Não se permitam mais enganar. Vós primeiro tem que conhecer esse terreno que vós está, essa sua densidade, vós tem que conhecer seu corpo físico, os atributos desse seu corpo físico, as ferramentas, vós tem que conhecer o meio que vós está experienciando de fato e de verdade, rasgar os véus da ilusão para que vós veja a verdade por trás das cortinas desse palco da vida. E isso começa com a atitude, com a tomada de posição, em abrir mão de todas as coisas. Quando eu falo abrir mão de todas as coisas, é das programações, do que te disseram que seria a suma, o suprassumo da verdade. Ah, mas se isso é verdade, guardião, como que eu posso crer naquilo que vós está me dizendo? Será que isso não é mais uma ilusão? Será que isso não é mais uma armadilha? A resposta é não, porque tudo que estamos passando para vós é para que vós coloquem em atitude, para que vós observe, para que vós se certifique, raciocine sobre aquela situação e depois vós coloquem em ação. E uma vez que vós coloquem em ação, que vós faça esses testes, vós obterão resultados, porque não tem como vós fazer um plantio e não obter colheita. Isso é uma das leis universais de causa e efeito. Para cada ação existirá uma reação, para cada causa um efeito. Então, se vós tomarem esse procedimento, vós terão frutos, e daí esses frutos serão fatos, e contra fatos não há argumentos. Não estamos pedindo para que vós nos adore, nos cultue, não. É só para que vós olhe para a sua própria vida, olhe para a sua própria realidade, para que vós possa se tornar um auto-escolhido. O auto-escolhido é isso, ele optou caminhar pela verdade, não mais pela ilusão. Ele não está mais em atrito com o seu irmão, com quem o ofende, porque as ofensas que vêm desse irmão, ele constata através de certificações próprias, olhando para si mesmo, que ele não é um vagabundo, que ele não é um ladrão, que ele não é isso ou aquilo. Isso quando há sinceridade, quando há essa integridade, quando há esse caráter, porque o caráter não faz curva. A integridade também não. A ética moral, a ética física e a ética espiritual muito menos. Sejam éticos com vós mesmos, para com a sua realidade. Se vós quer se libertar da pobreza, da escassez, da doença, das manipulações, dos abusos, das torturas, se quer se libertar da roda de Sansara, o que quer que vós queira, vós precisa tomar uma atitude. E essa atitude começa em vós, começa na sua mente, na sua consciência, com a sua racionalidade. Dessa forma, se tornando um auto-escolhido, então vós herdarão a nova terra, vós irão para o quinto dia da criação, vós serão essa nova raça raiz, aonde na quinta dimensão, essa quinta dimensão, não existe dor, não existe doenças, não existe reencarnação, não existe planos astrais, não existe Yahvé, não existe arcontes, não existe os inomináveis, as forças ocultas, não existe grandes das trevas, não existe magos negros, não existe perversão, não existirá médiums tendo que fazer ponte entre espiritualidade e plano físico. Não, cada um poderá se conectar com aquilo que esteja ligado à sua divina essência ou aquilo que preferir, porque retornarão à condição de manifestadores. Já falamos inclusive sobre isso em orientações passadas.
Veja, parece ser um assunto ou uma tratativa um tanto complexa ou dificultuosa, mas na verdade aquilo que tem de dificultoso nada mais nada menos do que vós lidar com os seus próprios hábitos, aquilo que está em automático dentro de si mesmo. E é um condicionamento, significa que vós não nasceram assim, passaram a estar assim. Não, eu nasci pobre. Não, vós pode ter optado lá em planos astrais, tá? Por contratos, vós pode ter escolhido nascer em uma família menos favorecida financeiramente, mas não significa que vós o seja. Vós pode fazer com que aquela família deixe de viver na miserabilidade ou na escassez. Assim como vemos alguns exemplos em cima da terra. Reviravoltas, 360, transformar da água do vinho. Por que que só alguns conseguem? É porque conseguem individuar isso que estou passando para vós. Conseguem ter essa clareza. E daí eles não se importam mais com o que estão dizendo sobre ele. Se estão julgando, se estão tirando sarro. Não, ele segue o seu próprio caminho e manifesta a sua própria realidade. E daí aqueles que o caçoaram, aqueles que tiraram sarro, aqueles que foram preconceituosos lá na frente, irão estar carregando pedra, sofrendo, limitados, enquanto esse estará liberto, tendo uma vida confortável, equilibrada, digna, paz de espírito, harmonia, fartura, abundância, uma família bem estruturada para aqueles que assim o desejam. É possível sim viver um paraíso em cima dessa terra, mesmo estando no quarto dia da criação. Poder antecipar certas condições de quinta dimensão já aqui e agora. Isso é possível. Mas é possível para aquele que crê. Crê no quê? Na verdade. Que é o que demonstra o funcionamento das coisas. A pessoa fica despido, ele fica, ou como termos religiosos, de ter as vestes alvas, imaculadas. O que era a mácula, a sujeira? As programações, a raiva, o ódio, o preconceito, a intolerância, a agressão, a violência, os abusos. Isso são máculas. Isso são pedregulhos que fazem soterrar e estar soterrado a sua centelha divina. E aí, como que vós acha que vós será capaz de poder manifestar alguma coisa surpreendente na sua vida? De fato e de verdade. Vós ainda vai ficar esperando que um milagre aconteça na sua vida? Pois não espere sentado, espere deitado, porque vós vai morrer, vós vai desencarnar e não vai ver esse milagre acontecer. Ah, mas isso são palavras de maldição, seu Marabo? Não, isso são fatos. Olhe para o mundo. Que milagres vós está vendo acontecer? Quantos são esses milagres? Em que número são? E quando eles de fato existem? E quando existem, vós vai poder identificar que aquela pessoa, ela mudou da água para o vinho, ela abandonou o velho modo de ser para adotar um novo método, uma nova metodologia. Ele passou a ter novos conhecidos, novos amigos, novas conversas, novas metas, novos objetivos. Passou a se alimentar diferentemente, passou a dormir melhor. Então ele foi um conjunto de fatores que fez com que ele entrasse nessa sintonia. A mesma coisa, vós pode se tornar um auto-escolhido. Mesmo para aqueles, porque não estou dizendo aqui simplesmente para aqueles que têm como objetivo se tornar como Siddhartha Gautama, né? Siddhartha Gautama, se tornar o Buda, o iluminado, ou ser crístico como Jesus. Não. Tem muitas pessoas que seguem a sua caminhada, mas não têm isso como objetivo. Eles simplesmente querem e podem e têm o direito de poder manifestar uma vida plena em cima dessa terra. Ou cada um de vós já não sofreu e não chorou e não esteve limitado o suficiente? Vós querem continuar ainda mais? Muitas ilusões foram enfiadas na sua cabeça
sobre Jesus, sobre Maria, muitas ilusões sobre a geografia desse planeta, sobre as proporções desse planeta. Muitas ilusões foram passadas e estão vigorantes sobre espiritualidade, sobre o espiritual, sobre Deus, sobre o onipotente, onipresente e onisciente. Vós até agora foram enganados, iludidos. Veja, atenham-se aos termos: iludidos, ilusão, não significa que não exista uma verdade. Simplesmente desvirtuaram a verdade. Pegaram um fragmento da verdade e construíram um contexto ilusório em cima dele. Mas isso pode ser observado. Por isso Jesus, em todas as suas parábolas, que não foram poucas, ele sempre disse: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja. Que conseguirá ir recolhendo esses fragmentos da verdade, que estão ocultos, estão soterrados, estão velados por essas ilusões. Não significa que vós caminhar pela verdade, vós não poderá ir em festas, vós não poderá viajar, vós não poderá nadar no mar, vós não poderá ter um relacionamento, constituir família, ser um cientista, ou mesmo ser um dirigente espiritual de qualquer vertente. Isso nada impede, muito pelo contrário, fará com que vós consiga executar isso a maestria, mais fundamentado, não movido por quem sabe, talvez, eu acho, ou interpretações particulares que se pode identificar em determinadas obras literárias, livros, que ali tem a opinião de alguém sobre alguma coisa, o que ele conseguiu interpretar da sua canalização ou daquilo que ele observou com uma clarividência ou através de um sonho lúcido, um desdobramento astral ou mesmo de consciência. Lembre-se que a mente física, ela só vai até um determinado nível. A partir desse nível, precisa-se da mente abstrata, que no caso seria sua alma. Então essas duas mentes, elas devem se conversar, elas devem estar conectadas. Esse é o religare, é o verdadeiro religare, é o restabelecer da sua condição divina, no qual vós dependes absoluta somente de vós mesmo para realizar e manifestar tudo aquilo que vós pretenda, aquilo que vós almeje, aquilo que vós tenha de propósitos e de porquês. O ser humano, em cima da terra, tem sido enganado, tem comprado gato por lebre. Essa é a questão. Isso dói, isso machuca, isso incomoda. Tem muita gente que quer ser o dono da razão em cima da terra, sendo que não consegue nem olhar para o próprio umbigo. Basta olhar para a sua própria vida, para esses donos da verdade, para esses supostos espiritualistas que estão ali a conversar fiado, tá? Sem fundamentações. Olhe para a sua própria vida, olhe para a sua saúde, olhe para a sua família, olhe para a sua realidade e meia realidade do mundo. É diferente da realidade do mundo? Vós não está envolvido com questões de pornografia, de perversidão, de traições, de condições maquiavélicas? Ah, mas isso todo mundo está? Exatamente. É duro para o ser humano ele ver-se em uma situação tão obscura, tão marginalizado, tão às margens dessa experiência, como se fosse um zero à esquerda, como se fosse a borra ou a escória da criação, sendo que é completamente ao contrário. Tudo o que existe, toda a criação é em virtude da divina consciência humana. Mas querem, por medo
porque essas pessoas, muitos espiritualistas, e quando eu falo espiritualismo, não estou falando só de médio, de terreiro, de umbanda, de quimbanda ou de candomblé, não, eu estou falando de médios como um todo, pessoas que canalizam verdadeiramente, porque a maior parte é tudo uma balela, é tudo uma conversa fiada, é tudo conto do vigário, só para fazer o quê? Para atrair mais pessoas, que atraindo mais pessoas, essas pessoas ganham mais dinheiro, tá? E eles não estão nem um pouco preocupados com vós. Muitos deles nem sequer atendem cada um de vós pessoalmente. Tá? Então, você começa a observar vários fatores. Quando vós começa a observar, vós se encontra sim, se encontrará em um meio de encruzilhada. Mas se vós verdadeiramente, de fato e de verdade, comprometido, revoltado, vós tem que usar da revolta, de não admitir mais a escassez na sua vida, de não admitir mais a doença na sua vida, de não admitir mais prorrogação daquilo que te pertença. E vós abrir-se, dar abertura, olha, na minha vida, na minha família, nos meus negócios, na minha experiência, só tem espaço para a verdade, mas a verdade perene, aquela que mostra o funcionamento das coisas. Então, mantendo essa iniciativa, vós receberão todo o suporte, não só nosso, mas de todo o espiritual que está atrelado ou está ligado para que essa verdade esteja sempre fluindo sobre os aspectos da experiência da consciência humana. Por quê? Porque a verdade flui de forma natural, homogênea, ininterrupta e inesgotável em todos os universos, em toda a criação. Vós tem a oportunidade de ter a vida que sempre quis. Não tem nada de errado de vós querer uma casa mais confortável. Não tem nada de errado de vós querer um carro mais confortável para proteger sua família, para transportá-la ou se transportar de uma forma mais confortável. Afinal de contas, vós já não andou o suficiente embaixo do sol? Vós já não transpirou, já não suou o suficiente? É errado vós querer um conforto? Não, não é errado. As programações te fizeram escravos de vós ter que fazer tudo por migalhas, sendo que vós pode ter tudo à sua disposição. Esse trabalho é interno, dentro de cada um de vós. Vós não tem que mudar o mundo. Ninguém muda o mundo. Buda não mudou o mundo. Jesus não mudou o mundo. Maomé não mudou o mundo. A Virgem Maria não mudou o mundo e nem vai mudar. Não é esse o propósito. As religiões, mesmo aquelas mais primitivas, né, aquelas que estão ainda presos à Idade Média, como o catolicismo, por exemplo, afirmam, olha, vós é responsável pela sua única e própria salvação. Vós não pode salvar seu irmão. O seu exemplo, que fala mais do que 1000 palavras, pode instigar, pode incentivar os seus semelhantes a seguirem o caminho da verdade. Mas eles vão seguir o seu próprio caminho. Não terão que seguir, usar as roupas que vós veste, falar as palavras que vós fala, comer o que vós come, viver onde vós vive, morar onde vós mora. Não, cada um é responsável pelo seu próprio caminho. Se vós parte desse pressuposto e vós não aceita outra coisa a não ser isso, é a sua única prerrogativa, é a sua única meta, é manifestar o que vós ainda nunca manifestou. E não importa o que seja, para a consciência humana, tudo é possível. Não existe impossível. E daí, quando vós, enfim, depois de alguns meses, ou às vezes 1 ano ou 2, que vós estiverem comprometidos consigo mesmos, vós não vai estar comprometido aqui com o Marabô, com os guardiões da lei maior e da justiça divina. Vós não estará comprometido com o meu médio. Vós não estará comprometido com Umbanda ou com alguma religião. Não, vós está comprometido com a sua experiência.
E quanto mais foco, quanto menos vais olhar para a casa do vizinho, quanto menos vais olhar para o sucesso que o fulano, o Beltrano está tendo, mais energia te sobra disponível para vós manifestar o que é para vós manifestar no seu caminho. E saiba que tudo é grandioso, não existe nada medíocre. Ah, mas eu não tenho interesse em riquezas. Não, mas quando eu falo em grandioso, não estou falando só de riqueza, de posses, sobre o aspecto material. Estou falando também sobre as questões humanas, de humildade, por exemplo, de compaixão, de perseverança, de domínio próprio, que é a primeira das virtudes. Não se deixe mais iludir. Não estejam esperando mais. Não procrastine mais. Se vós está sendo conduzido pela esperança, saibam, vós estão condenados ao fracasso. Porque a esperança é a primeira das virtudes ilusórias da roda de Sansara, é a primeira das virtudes ilusórias da quarta dimensão. Vós vai morrer esperando o milagre acontecer. Não espere, seja o próprio milagre. Manifeste os seus milagres. Para os outros serão milagres, para vós serão simplesmente fatos, porque vós saberão exatamente o que vós estão fazendo, por que vós estão fazendo, aonde vós estão atingindo, o que vós estão trabalhando, aonde exatamente vós está posando seus pés e suas mãos. Certo? E é o suficiente. Então, seja um auto-escolhido. Não espere ser escolhido. Vós foram escolhidos até hoje. Não. Sejam um auto-escolhido. O auto-escolhido, quando ele vai em busca de um trabalho, ele já sabe que o trabalho é dele. O auto-escolhido, ele tem essa autoridade, mas essa autoridade só vem quando vós conseguem fragmentar as 3 ferramentas diabólicas: a culpa, o medo e a ganância. A partir de fragmentar essas 3 ferramentas, que muitos de vós, ou boa parte da humanidade, é condicionado duramente, contrastado duramente, explorado absurdamente por essas 3 ferramentas, que fazem com que o ser humano esteja cada vez mais atolado nessa lama das trevas da ignorância. E alguém na ignorância não sabe como sair dali. Saravá, para quem é de Saravá.